Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre substâncias puras e misturas, ok? Vamos lá? Vejam só, quando a gente tem a classificação da matéria, a matéria ela pode se dividir em substâncias e misturas. Quando eu falo em substâncias, eu estou falando em substância pura. Aí ela se divide em substância pura simples, mistura pura composta. Ou seja, aqui é formada por um único elemento químico, aqui é formada por dois elementos químicos ou mais. Quando eu falo em misturas, eu posso dividi-las, classificá-las em misturas homogêneas e heterogêneas. O que difere uma da outra? Mistura homogênea, uma única fase. Mistura heterogênea, duas ou mais fases. Certo? Vamos dar sequência? Então, olha aqui, ó. A água é uma substância ou uma mistura? Já parou para pensar? Então, imagine o seguinte, quando eu tenho a água aqui representada com átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, eu classifico a água como sendo uma mistura pura composta. Por quê? Porque ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Significa que ela é formada por 2 elementos químicos diferentes. Então, eu tenho uma substância pura composta. Na outra imagem, eu tenho um copo de água, onde eu posso representar esse copo d'água como sendo a água que existe no planeta, por exemplo. Ali eu tenho a água dissolvida em sais minerais. Portanto, eu tenho uma mistura homogênea, tá certo? E ainda, na terceira imagem, você tem a água representada por poluições também, né? A água mais um contaminante, que a gente via de regra nos oceanos, são os plásticos, certo? Então, eu consigo enxergar o contaminante, a poluição sobrenadante e a água, formando 2 ou mais fases. Eu tenho uma mistura heterogênea, certinho? Então, vejam, a água pode ser uma substância ou uma mistura, tá ok? Dando sequência, o ponto triplo ou ponto tríplice da água, ele nos informa que neste instante, neste ponto em vermelho aqui, coexistem os 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Tá certo? Então, eu tenho a curva de sublimação, eu tenho a curva de fusão e de vaporização, indicando a coexistência dos 3 estados físicos. E ainda, quando a gente fala em curva de aquecimento da água, a gente fala, nesse caso, da água enquanto substância pura, tá certo? Então, a gente está falando da água enquanto substância. Vamos dar uma olhadinha no gráfico? Então, a gente sabe que a água, ela entra em fusão a 0 graus, e ela entra em ebulição a aproximadamente 100 graus, desde que ela esteja a uma pressão de 1 atm. É muito importante lembrar isso. Então, o que nós temos? No início, nesta flecha em azul, nós temos o início da fusão. Então, eu tenho um patamar que se mantém constante em relação à temperatura. Então, é fusão. Aí volta a subir a temperatura, existindo água no estado líquido, e aí ela inicia novamente o processo, um novo patamar, que é o patamar de ebulição, aonde a temperatura se mantém constante durante a ebulição, certo? E indo para estado de vapor, beleza? Muito cuidado, muita atenção com esse gráfico. E outra coisa, lembre-se que é temperatura e tempo, tá? Eixos Y e X. Então, não se esqueça quais são as grandezas nesses eixos, beleza? E ainda, quando a gente tem a curva de resfriamento da água, nós fazemos o processo inverso. Então, a água está resfriando, ela está perdendo calor, tá bem? E o que acontece? Veja, ela diminui a temperatura, coexiste o líquido e gasoso, passa somente ao estado líquido, coexiste o sólido e o líquido e ela vai para o estado sólido. Então, ela perde calor. É quando você deixa um recipiente com água fervendo, por exemplo, esfriar e aí o coloca no congelador, por exemplo, tá bem? E ainda, outras situações. Aqui a gente tem as substâncias puras. Da mesma maneira, eu tenho 2 patamares constantes e 3 patamares que variam, certinho? E ainda, nós temos as misturas. Aqui você pode ver que todos os patamares estão variando, ok? Nesse vídeo, nós falamos sobre o conteúdo de substâncias puras e misturas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.